Boa noite! Sejam muito bem-vindos, vocês que estão começando a chegar. Hoje a gente vai falar de um tema muito pertinente do nosso cotidiano. Oi, Tetê! Beijão, querida! Que bom você estar aqui. Um abraço em todos, hein? Meus primos queridos. Bacana! Então, hoje a gente vai falar de um tema pertinente a todos nós, não só em casa, mas também no trabalho, já que nesse momento a gente está dividindo a casa e o trabalho no mesmo lugar, né? Os desafios que estamos enfrentando nessa pandemia. A gente vai falar sobre o tempo hoje. Oi, querida, beijão! Oi, Amparo, boa noite, sejam bem-vindos. E sobre o tempo, a gente vai falar mais especificamente sobre a falta de tempo, né? E se isso, a nossa pergunta hoje norteadora é se a falta de tempo, ela gera conflito na nossa casa, né? Oi, Tetê, beijão, obrigada, viu? Bacana. Se a falta de tempo, ela gera conflito na nossa casa. Eu não sei na casa de vocês, mas assim, aqui em casa, né, foi um dos fatores que eu comecei a refletir, foi isso, né? A nossa falta de tempo, a falta de tempo dos nossos filhos, porque vale ressaltar que essa falta de tempo não é só nossa também. Então, ultimamente, né, nos últimos 20 anos, o aprendizado, o processo de aprendizagem das escolas vem aumentando, né? O número de conhecimento, o número de disciplinas, o número de reflexões que os nossos filhos estão fazendo sobre o mundo, se inteirando sobre diversos pontos. Oi, Rita, beijão, querida. Seja muito bem-vinda. E nós, pais, e os nossos filhos, nós todos estamos ocupados. Então, quando a gente está falando aqui de falta de tempo, a gente vai contextualizar e levar em consideração que essa falta de tempo é nossa, é de todos, não é falta de tempo dos pais, é também falta de tempo dos nossos filhos. Então, a realidade nossa hoje nós não temos tempo para estarmos juntos, ou está diminuindo o nosso tempo, né? E essa falta de tempo, ela gera conflito, sim. Então a resposta eu já vou dando, a resposta é sim. Ela gera conflitos, sobretudo muitos conflitos nos relacionamentos que temos com os nossos filhos, não é? Por quê? Porque essa falta de tempo faz com que a gente, por exemplo, perca a intimidade, se a gente teve essa intimidade. A falta de tempo, a gente nem constrói a intimidade. A nossa falta de tempo, né, diminui a nossa conexão com os filhos. Oi, boa noite, seja bem-vinda. Dayana, é a Dayana, eu acho, é a Dayana. Dá um alô aí. Que bom você por aqui. E essa falta de tempo, então, nos impede, né, de criar uma intimidade com os filhos, a conexão, a partilha, não é? E também o nosso autocuidado, como também diminui ao longo do tempo, né? Vai diminuindo essa intimidade, vai diminuindo a conexão, vai diminuindo o nosso autocuidado. Porque a gente vai, né, colocando muitas coisas na nossa vida, na nossa agenda, no nosso cotidiano. E aí a gente parte, né, para esse caminho na tentativa de que vai dar certo, eu vou dar um jeito. Então a gente começa então a nos relacionarmos com os nossos afazeres, com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, nesses termos. Nós vamos dando um jeito para que tudo dê certo. E esse jeito, sobretudo, é lidar com os desafios e com os conflitos que surgem nessa caminhada. Oi, Almera, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, para vocês que estão chegando agora, eu estou falando aqui sobre a nossa falta de tempo,
E a pergunta norteadora da nossa reflexão hoje é: a falta de tempo gera conflitos na sua casa? Gera conflitos na nossa casa? Sim, gera muitos conflitos, né? Sobretudo porque esse relacionamento vai diminuir, nesse relacionamento, pais e filhos, vai diminuir a interação. E à medida que vai diminuindo essa interação, a gente vai se distanciando, mesmo que a gente não perceba isso. E de repente acontece, né, uma situação desafiadora, e aí eu vou tomar de conta depois. Acontece um conflito, ou chega a acontecer alguns confrontos, e eu vou tomar de conta, tomar consciência disso só quando acontece. Então a gente não trabalha, a gente não se preocupa com prevenção de conflitos. A gente se preocupa em ir resolver o conflito ou o confronto quando ele já tem uma longa caminhada. Obrigada, professora. Tudo de bom, sucesso. Beijão, querida. Um abraço. Que bom você estar por aqui. Não é? Então, pais e filhos, nós todos estamos muito ocupados. Conclusão dessa primeira parte. E a psicologia positiva, a psicopositiva, como eu chamo, que eu estou estudando, não é? Já aqui no MBA que eu estou fazendo, e estão surgindo grandes reflexões, vários insights para a gente aplicar aqui. Inclusive, a gente já está trabalhando isso no nosso treinamento, Mediação Pais e Filhos. A psicologia positiva, ela diz que falta tempo para a gente saborear as coisas da vida. Oi, pai, beijão, boa noite, seja bem-vindo. Então, falta tempo para a gente saborear as coisas da vida. Então, saborear de o quê? De tudo? A comida? Não, falta tempo sim, a gente não saboreia a comida, às vezes a gente não mastiga, a gente não saboreia a presença com as pessoas que a gente ama, a gente não saboreia, né, não contempla, né, a natureza. Então, cada vez mais nós estamos nos distanciando desse comportamento de saborear, de contemplar, de viver o momento presente sem pressa. A gente está o tempo todo apressado, porque o tempo urge o tempo todo. Nós estamos muito solicitados em todos os aspectos. Olá, canal Mediação, seja bem-vindo. Viviane, beijão, seja bem-vinda. Que bom você por aqui. Então, a nossa proposta, né, da Mediação Pais e Filhos é a gente buscar, então, estratégias e habilidades para a gente saborear um pouco dessa presença das pessoas que a gente ama. Oi, Esté, beijão, seja bem-vindo. Então, a falta de tempo gera conflitos em casa, porque o tempo todo a gente está se aborrecendo e a gente usa... Oi, Vitor! A gente usa as estratégias e os instrumentos da cultura do conflito, que é nos relacionarmos com as pessoas, né, sentindo raiva o tempo todo, se aborrecendo, gritando, utilizando um tom de voz contundente, que não é amigável, não é? E a gente vai com esse modo de agir natural da cultura do conflito, que já virou um hábito em nós, e a gente faz isso com muita naturalidade, inclusive de forma inconsciente, por isso que é hábito, né? A gente vai se distanciando das pessoas que a gente mais ama. E até já falei aqui em algumas outras lives, quando chega o quarto turno, é que eu vou conversar, é que a gente vai conversar com os nossos filhos, é que a gente vai procurar o que eu preciso fazer, o que eu preciso ajudar, é que eu vou, então, também nesse quarto turno, por falta de tempo, pouquíssimo tempo, eu vou lidar com os desafios dos filhos. Então, não sobra tempo para a gente estar juntos simplesmente para compartilhar o momento, né? E aí a nossa reflexão é exatamente essa. Instaurou-se na cultura do conflito, então, com esse modo nosso de ser, de agir, de pensar, né? Com esses instrumentos do conflito, estamos nos distanciando cada vez
da nossa paz. E a nossa proposta é exatamente a gente resgatar habilidades, aprender habilidades, estratégias de mediação de conflitos para construir a nossa paz no nosso cotidiano hoje e não ser algo ideal lá na frente, quando a gente já tiver só os netos, quando a gente envelhecer, ou quando a gente, né, chegar, então, naquele momento que a gente, que foi construído na nossa crença de que só vou ter paz, eu só vou ter sabedoria quando eu ficar mais velho. Não, a gente discorda. Aqui na Mediação Pais e Filhos, a gente acha que a gente pode desfrutar disso agora, construindo esse caminho, utilizando outras estratégias que não a cultura do conflito. Saudades, mestre! Oh, bacana, Vitor, saudades de você também, sempre trazendo excelentes ideias e maneiras para promover os diálogos entre os membros familiares. Bacana, que bom te rever, que bom. Boa sorte aí na sua vida, tá? Cheiro. Então, com a falta de tempo e vivendo nessa cultura do conflito, a gente usa instrumentos instrumentos de comunicação ou instrumentos para lidar com as situações, os desafios do cotidiano, né? Instrumentos que vão nos ajudar a curto prazo. Então, eu não tenho tempo para lidar com os desafios do cotidiano, porque realmente a gente tem muita coisa para gerenciar. Então, por isso é que eu grito. Por isso é que eu tenho que mandar o tempo todo nos meus filhos. Por isso é que eu me aborreço, porque não tem tempo, filho, não tem tempo, tem que ser agora. Então a gente tá mandando o tempo todo. Oi, Regina, beijão, beijão aí pra todo mundo de Fortaleza. E esses instrumentos a curto prazo faz com que a gente mande nos nossos filhos o tempo todo. A gente está sempre mandando, comandando, dizendo o que é certo e o que é errado, e a gente está perdendo uma grande chance de aproveitar e ensinar habilidades de vida para os nossos filhos, como já desde cedo aprender a se responsabilizar, aprender a tomar decisões, aprender a fazer escolhas. Então eles só vão aprender a tomar decisões e fazer escolhas se eu diminuir um pouco os meus comandos, estabelecer regras e estabelecer uma parte, né, dar uma margem de liberdade para eles participarem, para eles decidirem, para eles pensar e dar as ideias dele, as opiniões, para que todos então construam juntos no ambiente familiar, não é, essas regras, os acordos, os combinados. A Esther, é verdade, eles se irritam. Sim, Esther. Oi, Norônia Ferreira, tudo bom? Seja bem-vinda, boa noite. Sim, eles se irritam e a gente também. Quando é tão interessante a forma como a gente fala com os nossos filhos, a gente não aceita, de repente, que outras pessoas falem assim com a gente. Então, se alguém gritar com a gente, se alguém se aborrecer, se alguém for impaciente, não é? Se alguém derramar em nós toda a cólera de uma raiva, do sentimento raiva em nós, a gente vai achar que isso não é justo, que não é adequado, né? Então a gente vai ter esse pensamento. Por outro lado, a gente faz esse processo com os nossos filhos e de repente a gente nem acha, né? A gente muitas vezes nos dá esse direito de derramar toda essa cólera neles. E é justamente isso, essa reflexão que a gente faz aqui. Então, por que eu não faço lá fora e faço dentro da minha casa? Por que a gente se comunica dessa forma com eles, não é? E na sociedade, a gente pensa como vai falar, na maioria das vezes, a gente pensa como vai falar, qual é o tom de voz que a gente vai usar, quais são as palavras, não é, que a gente vai abordar, fazer uma abordagem com aquela pessoa. Na grande maioria das vezes, a gente está pensando assim.
Em contrapartida, em casa é o contrário. Na grande maioria das vezes eu não estou pensando quais as palavras, qual é o jeito que eu vou usar para conversar com os meus filhos, qual é a forma desse diálogo, né? Qual é o tom de voz que eu vou usar com eles. Geralmente a gente não está se importando ou fazendo uma reflexão sobre isso, ou seja, a gente não se prepara para esse momento como a gente se prepara para lidar com as situações na sociedade. Isso é claro que a gente se distancia dos nossos filhos. Então, como a gente não tem tempo, então a gente manda o tempo todo eles fazerem as coisas, não é? Entendendo ou estabelecendo uma crença de que se eu mandar, eu resolvo, eu ganho tempo. Essa é a nossa crença. Se eu mandar o tempo todo nos meus... Como eu não tenho tempo, eu mando, desmando. É isso, é assim. A gente entrega todas as respostas para os nossos filhos e entendendo ou com a crença de que assim eu vou ganhar tempo, né? E uma outra situação também que acontece com a falta de tempo é que muitas vezes a gente está agradando os nossos filhos. A gente, de repente, mimar é muito bom. É preciso a gente ser carinhoso, é preciso a gente ser flexível, sim, com os nossos filhos. Eu preciso utilizar um tom suave. Quando eu sou flexível, eu uso um tom suave para falar com eles sobre coisas graves, sobre coisas importantes. Isso é extremamente necessário e respeitoso. Inclusive, eles vão nos atender, eles vão entender o conteúdo do que a gente está falando se a gente falar num tom de voz adequado. Quando a gente grita com eles, é o contrário. Eles vão se defender do grito, eles vão se sentir desrespeitados, desrespeitados. E, por sua vez, eles não vão se fixar no conteúdo. A gente perde energia com isso, né? E aquele momento que deveria ser para o diálogo, para a conversa, ele vai para um outro caminho da acusação, do julgamento e do desrespeito. Muitas vezes acontece isso e é bem natural, porque a gente vai fazendo esses processos inconscientes, né? Então, como eu não tenho tempo, voltando aqui, eu posso, além de ter uma postura autoritária, mandar o tempo todo nos meus filhos, porque eu não tenho tempo. Oi, Georgia, beijão, meu bem. Vicky, olá. Olá, vou ver se entrou alguém aqui. Oi, tribuno do júri, olá, tudo bom? Então, além de eu ter essa postura autoritária de comandar o tempo todo, dizer tudo o que eles devem fazer, até às vezes a gente diz tudo que eles devem pensar, né? E é interessante que a gente não consegue ter controle sobre os pensamentos de ninguém, às vezes nem do nosso, imagina dos nossos filhos. E aí a gente também pode ir para um outro lado. Oi, Adriana, Sandra, oi, Adri, beijão, sejam bem-vindos. A gente pode ir para uma outra forma de conversar com eles, de estar lidando com eles, com os desafios do cotidiano, que é agradar. Então, eu não tenho tempo, então eu começo a agradar o meu filho, né? E aí, daí, também surge uma crença. Se eu agradar, isso vai recompensar o tempo que a gente não tem. A gente tem a crença de que se eu agradar, vai suprir a minha ausência. Se eu agradar, né, eu vou conseguir recompensar os filhos de alguma forma. Eles vão se sentir presenteados, acolhidos. Acontece que o que há de mais importante não são os presentes. O que há de mais importante no nosso relacionamento é a presença. Oi, Sandra. Olá. Olá. Estou conhecendo agora. Bacana, seja bem-vindo. A gente fala aqui de mediação pais e filhos, como se relacionar melhor com os nossos filhos, aplicando técnicas de mediação no nosso cotidiano. E hoje a gente está abordando um tema aqui que é a nossa falta de tempo. A falta de tempo dos nossos filhos e a falta
de tempo nossa, dos pais, e como é que está sendo esse relacionamento. Então, seja bem-vinda. Bom, e aí a gente tem, assim, várias propostas, né? A mediação pais e filhos é uma metodologia, uma abordagem que a gente partiu da nossa própria experiência, e vocês podem, não é, encontrar muitas outras reflexões similares a essa que a gente faz aqui nas nossas lives todas as terças-feiras, às 20 horas. Então, se vocês convidem as amigas, os amigos, manda aí um aviãozinho agora convidando amigos e amigas para vocês trazerem mais pessoas, mais pais para refletirem aqui com a gente, fazer parte das nossas discussões. Então, a mediação pais e filhos, ela entende que a gente precisa, né, nos observar, a gente precisa, então, aplicar essas estratégias em nós e depois aplicar nos nossos filhos. Então, aqui no treinamento Mediação Pais e Filhos, a gente trabalha dessa forma. Para a gente aplicar as técnicas com os nossos filhos, primeiro a gente vai aprender com nós mesmos. Oi, Ana, tudo bom? Beijão, seja bem-vinda. Jacinto, olá. Então, uma das estratégias que a gente trabalha aqui é o quadro de rotinas. A gente falou bastante disso na live passada. Assim, eu não vou repetir com tanta profundidade. Mas o quadro de rotinas não é um quadro de horários, mas aqui no treinamento Mediação Pais e Filhos, a gente faz uma reflexão sobre a sua rotina ou a nossa rotina, né? E como ganhar tempo com base nela, né? Reorganizando esse tempo. Então, não é só pensar nos compromissos e colocar as horas. É fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, né? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui é o meu quadro de rotinas, né? Então, vocês podem fazer isso, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Quem quiser, depois, eu posso mandar uma fotinha disso aqui, super tranquilo, tá? Eu posso mandar para vocês começarem a fazer aí na casa de vocês. É só vocês entrarem em contato aí pelo WhatsApp. O meu contato é 869-8812-2305, tá? E também tá aqui no meu Instagram os contatos. Podem entrar em contato que eu mando para vocês. Então, a gente trabalha observando a nossa vida, os nossos horários, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Trabalha com as nossas falhas, fazendo com que as nossas falhas sejam uma oportunidade de aprendizado para nós, e assim a gente também vai ajudar os nossos filhos a fazerem também essa reflexão. Então, o quadro de rotinas, ele organiza a sua rotina como mãe, não é? E lhe faz aprender a ter rotinas, porque muito de nós não sabe estabelecer rotinas, né? Então a gente trabalha com isso aí também, porque não saber lidar com esse tempo que é administrar a rotina, isso tem a ver com o tempo, isso gera muito conflito, não é? E também o quadro de rotinas, a gente busca soluções, partindo dessa reflexão da sua rotina, da construção da sua rotina, ou da reconstrução da sua rotina. A gente trabalha também com estratégia de solução de problemas, solução de conflitos no cotidiano, porque não tem nada mais que causa conflito entre pais e filhos do que todas aquelas responsabilidades do cotidiano. E aí, muitos de nós manda o tempo todo nos filhos. Manda do começo da manhã até o final da manhã. Isso é muito desgastante. E a ideia é, ao longo do treinamento, ir aprendendo a distribuir essas responsabilidades com os filhos, para que eles também aprendam, entendam, não é? Sobre rotina, sobre horários, sobre cumprimento de regras, sobre como cumprir, como deve ser cumprido,
tudo isso fazendo reflexão junto com eles, construindo com eles, não é determinando tudo que eles têm para fazer. Porque muitas vezes a gente faz esse quadro de horário, sim, não é? Só que a gente entrega pronto para os filhos. Não, aqui você vai aprender a construir junto com ele. Então a gente pode inclusive fazer uma única consultoria só para conversarmos sobre como construir o quadro de rotinas. Né? A consultoria é a primeira reunião do treinamento Mediação Pais e Filhos. Então, de repente você não está disposto agora a fazer o treinamento ou não tem tempo para fazer o treinamento, porque ele requer no mínimo 12 encontros, é o treinamento básico de mediação pais e filhos. Depois a gente pode ir além, né, trabalhando outros aspectos, outros desafios seus do cotidiano, como no trabalho, como na sociedade, ou na sua liderança no trabalho. A gente pode continuar também trabalhando as técnicas sobre esses outros aspectos, além do ambiente familiar. Então, a gente pode aqui só trabalhar a consultoria para tratar com vocês sobre o quadro de rotinas. A partir de qual idade pode fazer o quadro de rotinas? Olha, a gente já pode começar com 2 aninhos, com 3 aninhos, a gente pode começar trabalhando com eles o quadro de rotinas, bem pequenos. Assim que eles começam a se expressar, não é? A falar conosco por meio da linguagem verbal, a gente já pode começar a trabalhar com eles o quadro de rotinas. Certo? Uma excelente pergunta. Então, a gente trabalha aqui na Mediação Pais e Filhos as reuniões de família, né? Como você construir essas reuniões, como é o diálogo, como fazer um diálogo verdadeiro numa reunião de família, né, em que você vai construir junto com todos, vai inclusive incluir seu marido ou sua mulher, né, porque aqui a gente recebe pais e mães no treinamento. Então, às vezes são as mães que levam para a sua família as estratégias e às vezes são os pais que levam. E às vezes a gente trabalha aqui com os dois também. Há essa possibilidade, é bem bacana, né? Quando a gente recebe aqui o pai ou a mãe, certamente esse ambiente ele vai ficar mais consistente, mais rápido, claro, porque os dois estarão aqui juntos comigo fazendo a reflexão, sim, sem dúvida. Bom, também a gente vai trabalhar aqui com acordos e as negociações com base em valores, né? A gente está todo o tempo mandando nos nossos filhos ou então fazendo combinados. Não, Dani, eu não mando o tempo todo. Eu faço combinados com meu filho. Então, filho, vem cá. Então é o seguinte, eu queria combinar uma coisa com você. Eu queria que você fizesse isso. O que você acha disso? Tudo bem, né? Ok. Então, quando eu falo assim com os meus filhos, embora eu esteja fazendo um combinado, esse combinado não é um acordo, porque o acordo ele exige que a gente sente junto com o outro, que todos sejam escutados, que a estratégia inclusive é que o meu filho seja escutado primeiro e depois eu falo. E depois a gente coloca a nossa ideia e no final também é a gente que decide. A palavra final sempre vai ser a nossa, sempre vai ser do educador. Tá? Então, mediação pais e filhos é eu acolher, escutar os meus filhos para compreendê-los, validar os sentimentos, caso eu perceba que tem algum sentimento, ou eu perguntar se tem, você está triste, está cansado, e fazer perguntas sem julgamento para extrair. Então, educar é isso, disciplinar é isso, é extrair, é construir junto com eles, não é? As regras da nossa casa, porque muitas vezes a gente está se comunicando com eles assim, a casa é minha, você não pode fazer isso porque a casa é minha, eu não admito isso, não é? Porque eu é que mando. Então muitas vezes a gente tem essa abordagem com eles, então é meu, e aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Então, se é do pai, se é da mãe, não é do filho.
com essa linguagem, eu estou excluindo o meu filho. Então, se eu digo que isso é meu, por isso eu não aceito, então ele não está sendo incluído. Como é que eu faço para incluir os meus filhos e que ele comece a entender que ele tem responsabilidade? Quando eu passo a me comunicar com ele dizendo que tudo que tem na nossa casa é nosso, por isso ele precisa respeitar. Que eu sou mãe, eu sou pai, nós somos família, por isso você precisa me respeitar. Então não é porque eu mando, porque eu sou seu pai. Você manda e é o pai, mas você pode substituir essa fala que distancia, que desconecta, por outro que vai te conectar melhor, porque a sua fala vai incluir o filho. Então, você é nosso filho, não é? Por isso é que a gente está conversando isso com você. Então, eu não aceito, por exemplo, um determinado comportamento, porque isso é desrespeitoso, porque isso é a nossa casa. O ambiente é nosso, então nós precisamos pensar em todos, e não só em mim que sou pai. Se eu estou alegando, não é? Se eu quero fazer acordos com os meus filhos, acordos e negociações, não é? Com base em valores, eu não vou dizer que a casa é minha, que o quarto é meu e que ele é hóspede. Não, a casa é nossa. O seu quarto faz parte da casa. Por essa razão é importante que ele esteja organizado. Não é porque é a minha casa, não. É o seu quarto. Então é uma forma de você, filho, ser respeitoso com você mesmo. Então a gente também precisa aprender, e a gente discute muito isso aqui, faz muitas reflexões aqui no treinamento, a gente precisa aprender um novo significado de respeito. Porque a nossa ideia do que é respeito foi diferente. A nossa forma de respeitar os nossos pais foi fazendo tudo que eles entendiam que era certo. A nossa forma foi nos submeter às ideias e aos comandos dos nossos pais. Hoje a ideia de respeito é totalmente diferente. Para ser respeito, tem que ser respeitoso para todas as pessoas envolvidas. Então, eu sou respeitoso com meu filho quando ao mesmo tempo eu me respeito e respeito o meu filho. Então isso a gente aprende aqui no treinamento, a gente faz essa reflexão, porque muitas vezes a gente está entendendo, querendo ser respeitado, mas está sendo desrespeitoso com o nosso filho. E quando a gente não é modelo, não é exemplo, fica difícil eles entenderem esse conceito, né? Oi, Roberta, Rosélia, legal, bacana vocês estarem aqui. Floricultura, olá, Santuário das Flores, boa noite, né? Então, muitas vezes não sabemos quais são as regras da nossa casa e aí a gente está de repente exigindo, não é? Se não fica incompatível a gente exigir uma regra que não existe, não é? E aí o nosso filho nem sabe qual é a regra e a gente está exigindo, já chega exigindo, partindo do pressuposto que aquela regra existe. E a gente percebe muito aqui que, na verdade, somos nós que não estabelecemos as regras e comunicamos para eles. E isso gera conflito, isso gera embate. E muitas vezes a falta de estabelecer regras é a falta de tempo. Muitos dias vão se passando, não é? E eu não paro para pensar como é a minha liderança na minha casa, como é que eu estou fazendo na minha casa. Então essa é a proposta da mediação pais e filhos, para a gente se observar e entender qual é o modo que a gente está liderando, organizando, qual é o modo que a gente está governando a nossa casa, já que nós somos comandantes e líderes, sem dúvida. A gente precisa comandar. E é aqui, na mediação pais e filhos, a estratégia não é controlar, a estratégia é ser firme, né? Pelo contrário, a gente precisa aprender autocontrole. Em vez de controlar os filhos, a gente precisa aprender autocontrole para os nossos filhos também aprenderem autocontrole.
E autocontrole significa que eu vou usar estratégias para gerar uma reflexão internamente. Eu vou usar estratégias para extrair de dentro e não estratégias de controle externo, né? Então, por exemplo, o grito, a briga, o castigo são tipos de controle, sim, são estratégias que funcionam muito bem a curto prazo, mas a gente quer aqui, a gente está falando de estratégias a longo prazo, porque eu quero a paz para a vida toda, eu quero a harmonia hoje e para a vida toda. Então, se eu usar instrumentos de guerra, eu não vou encontrar essa paz. Eu preciso usar instrumentos de paz. Então, não sabemos as regras, não é? E os nossos filhos, por sua vez, também não sabem quais são as nossas escolhas, quais são as nossas decisões. E quando eles não sabem as nossas escolhas e as nossas decisões, muitas vezes eles também não sabem estabelecer regras, não sabem estabelecer decisões. Então, essa passagem do autoritarismo para o modo respeitoso de lidar com os filhos, ela é de fato muito desafiadora, porque é uma mudança de hábito. Não sabemos, por exemplo, para quem nós estamos dizendo sim e o não. E aqui a gente vai aprender a saber dizer um não sem dizer o não. A gente vai aprender a dizer um não de forma respeitosa, né? Isso significa que o não vem na frente na frase. Não, filho, você não pode. Você vai dizer, vamos pensar sobre isso. Vamos lá, eu quero te escutar primeiro e depois eu vou falar. E aí você escuta. Então agora eu vou dizer a minha ideia, a minha opinião e depois você vai decidir. Volta a palavra para você e você vai dizer, olha, por enquanto eu não concordo com isso. Aí você já estabeleceu o acolhimento, a escuta. Então, aqui não é sobre não dizer não, é o contrário, é sobre saber dizer não sem culpa, é sobre, não é? Ter muita segurança sobre esse não, ou seja, e segurança aqui no sentido de que eu vou falar bem calmo, estrategicamente. Eu vou me acalmar, eu vou me preparar para esse momento da conversa difícil, para saber dizer esse não. Eu vou usar um tom de voz controlado, adequado. E se eu sair desse tom de voz, eu me percebo. Então a gente passa a ter uma consciência do processo que está acontecendo internamente, que pode desviar do caminho de paz e rapidamente ir para o conflito e às vezes até para o confronto, né? Então a gente vai também aprender junto com os filhos repertório emocional, porque a falta de tempo, né, faz com que a gente não perceba, não tenha um olhar para o que está por trás do comportamento. A nossa falta de tempo faz com que a gente use os rótulos e as comparações, que a gente comece a julgar os nossos filhos, em vez de ensinar os nossos filhos a fazer uma reflexão sobre o comportamento, né? Ontem eu fiz uma publicação, né? Qual é o problema e qual é a solução? Uma publicação no meu Instagram, se vocês não viram, vocês podem dar uma olhada. Então eu fazia a seguinte reflexão: será que a forma como a gente se comunica com os filhos, a gente não está dizendo que ele é o problema? Né? De que forma a gente olha para os problemas? Será que eu olho para o problema ou eu olho para o meu filho como o problema? Não, Dani, eu não digo que ele é o problema. Não, você não diz, mas você se comporta, você fala e você age, se comunica nas entrelinhas e por trás das palavras, né? Não é intencionalmente, nenhum pai e nenhuma mãe age intencionalmente para maltratar os filhos. Não, aqui a gente está falando de uma construção de hábitos da cultura do autoritarismo, da cultura do conflito, que nos fez agir dessa forma. E aqui a nossa proposta é fazer uma reflexão sobre isso para mudança de hábito,
para usar outras estratégias para substituir esses hábitos antigos do autoritarismo. Claro, se a gente entender que aquilo não está dando certo na nossa casa, porque pode dar certo sim, né? Pais autoritários podem sim conseguir educar muito bem seus filhos, se os filhos, né, dependendo da sua personalidade, dependendo, enfim, essa aceitação do comando pode ser comodismo do nosso filho, ou pode ser porque por trás disso ele está se sentindo humilhado e aí ele não fala nada, ele não expressa, ele não questiona. Pode ser que ele já esteja com um senso de incapacidade. Muitas vezes ele está pensando, não adianta eu falar. Sabe que quando eu era adolescente eu pensava muito isso na minha casa. Eu pensava assim, não vou falar não vou falar nada não vai adiantar. Então eu já estou desistindo de me comunicar eu já desisti em muitas situações de me comunicar com os meus pais. Eu desistia muito antes, eu não sabia nem a resposta, né? E isso não é bom. Isso não é bom porque eu vou levar para a sociedade, eu vou aprender como adulto a desistir antes de fazer as propostas, a desistir antes, né, de tentar, vamos dizer assim. E essa desistência, ela é muito prejudicial, significa muitas vezes um senso de incapacidade. Então a gente precisa fazer uma reflexão se isso está acontecendo. O que significa o comportamento dos nossos filhos? Podem ser muitas coisas, há muitas variáveis. E aqui a gente pensa nessas variáveis. Independente disso, a gente usa as mesmas estratégias. O acolhimento, a escuta, a pergunta sem julgamento, a validação do sentimento, não importa, né? O que esteja acontecendo com os filhos ou o que está por trás do comportamento dos nossos filhos, ela serve para qualquer situação, porque eu estou falando de comunicar-se, né? Uma outra estratégia importantíssima, aprender a colaborar com os nossos filhos, né? Aprender a colaborar é tão interessante. Eu já fiz aqui várias reflexões e estava aqui pensando, acho interessante levar isso para essa reflexão de hoje. Cada vez mais nós não estamos dividindo as responsabilidades com os nossos filhos, né? Porque a falta de tempo faz com que a gente mande o tempo todo. Então, isso gera conflito, muito conflito. Por quê? Porque, afinal de contas, eu mando o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu quero colaboração. E isso é contraditório, não é? Para eu conseguir a colaboração dos meus filhos, eu preciso diminuir os comandos, entregar mais responsabilidades para eles. Trazer eles para colaborar significa muitas coisas. Então, por exemplo, colaborar significa trabalhar em comum, trabalhar em conjunto. É trabalho em equipe. E aí a gente precisa pensar, será que eu trabalho em equipe na minha casa? Se eu mando o tempo todo neles, se eu estou decidindo tudo da vida deles, eu não trabalho a colaboração, eu não estou ensinando a colaboração. Mas eu quero, inclusive eu exijo isso, eu falo o tempo todo, eu reclamo o tempo todo que eles não colaboram. Mas na verdade, a maioria das vezes nós não estamos utilizando os instrumentos adequados para conseguir a colaboração, para extrair deles a colaboração. E eles estão super acostumados, inclusive, a ser mandados e comandados. Então essa transição também ela é desafiadora, né? Colaborar é trabalho em equipe. E para ser equipe, ser comum, né? Ser comum com a participação de todos, então significa que eu preciso aprender a escutar o outro. Se é coparticipação, não adianta eu mandar, porque quando um manda e o outro obedece, isso não é participação, né?
quando um manda e o outro obedece, o que obedece, ele não está participando de absolutamente nada. Ele não fez reflexões, muitas vezes ele não sabe nem porquê daquele comando, né? O que está por trás daquele comando, o que eu estou valorizando como pai, como mãe. Geralmente a gente não está comunicando isso para os nossos filhos. Então, é preciso a gente aprender a convergir ideias. E aí a gente se depara com as diferenças. Os nossos filhos são diferentes de nós. E como a gente não sabe se comunicar com eles, é muito mais fácil eu comandar, porque é construir diálogo, se sentar para conversar, para escutar o que ele tem para me dizer, realmente demanda tempo. Demanda tempo no início, mas depois, para todo sempre depois, você vai ter ensinado para ele várias habilidades, vai ensinar eles a escutarem, a te escutar e a te compreender, porque você vai escutar e compreender também o que eles têm para dizer, vai escutar, e significa que no final não é necessariamente concordar, não é isso, mas algumas coisas eles já podem colaborar, aliás, algumas não, muitas coisas eles já podem colaborar, né? Então, o respeito às diferenças, ele é muito desafiador, a gente não sabe lidar com isso, com o diferente, porque lidar com o diferente, de fato, lidar com a colaboração, com a cooperação, porque aí cada um pensa de uma forma diferente. Os nossos filhos pensam diferente de nós, embora eles tenham vindo de nós, mas eles vivem em mundos diferentes, eles têm experiências diferentes de nós, por isso eles pensam diferente. A solução que eles trazem também é diferente. E muitas vezes eu não quero a solução do outro, porque é melhor a minha, é mais fácil a minha. Né? Então, construir junto é desafiador e realmente demanda tempo. Mas depois que a gente constrói, que a gente consegue construir, pronto, ali já tem muitas habilidades que foram aprendidas por nós e por eles. Né? Então, o acolhimento, a escuta, a distribuição de poder, a distribuição das responsabilidades. Né? Eles vão aprender a fazer escolhas, a tomar decisões. Então, isso a gente pode começar quando eles são crianças, chegam na adolescência, eles já estão fazendo. Se a gente trabalha isso desde criança, eles já chegam na adolescência sabendo fazer escolhas e decisões. E muitos de nós, pais, ainda estamos buscando isso, aprender a fazer escolhas e decisões das quais nós não tivemos oportunidade, porque nós só fomos comandados e submissos aos nossos pais. Então, muitos de nós também têm a dificuldade de colaborar por isso. Porque se a gente foi submisso ou a gente só fez o que os nossos pais comandaram, nós também não aprendemos a habilidade de colaborar. Então, isso é fantástico na mediação pais e filhos, porque é a oportunidade que a gente tem de aprender junto com os nossos filhos. Nós, pais, e eles vão aprender a colaborar juntos e a construir isso dentro da nossa família, né? Isso aconteceu comigo, por exemplo, eu não sabia colaborar, mas eu fui, então, colocar na prática esse conceito junto com os meus filhos, colocando eles para participarem de várias decisões da nossa casa. Então, eu quero conversar com vocês, pedir a opinião de vocês, porque isso é nosso. Então, sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora. Isso é nosso, então é importante vocês darem as ideias de vocês, né? Então, é importante a gente escutar o outro, escutar para compreender, e é importante também a gente pedir ajuda e oferecer ajuda. Então, às vezes a gente tem isso de forma desequilibrada. Ou eu ofereço ajuda demais, para eles, ou eu comando demais. Ou eu não tenho habilidade também de pedir ajuda. Eu faço tudo por eles, né?
eu penso em todas as situações, eu entrego todos os materiais na mão deles, eu digo para eles como vai funcionar toda a logística do dia deles, né? E quando eu tomo todas essas decisões, eu não peço a ajuda deles. Então significa também, quando eles não participam, eles se responsabilizam menos. Quando eles participam, eles começam a se responsabilizar mais sobre aquilo. E isso é um grande processo de aprendizagem. E a gente faz tudo isso pensando no nosso quadro de rotinas que a gente falou lá no início. Então, para a gente aprender a colaborar, para a gente conseguir a colaboração dos nossos filhos, a gente tem que diminuir os comandos, aumentar a escuta, diminuir os comandos e aumentar as perguntas sem julgamento para gerar reflexão. Eu preciso diminuir o comando, diminuir essas determinações, todas as determinações sobre tudo da vida deles e passar e colocar eles para pensar junto com a gente, sendo que no final a gente vai dar a palavra de orientação, a gente vai aconselhar no final. Geralmente a gente está fazendo isso no início, a gente já parte do pressuposto da nossa experiência. E aí a gente diz, então filho, porque eu sou experiente, eu sou mais velho, porque eu sou o seu pai, então você vai fazer dessa forma, né? Então eu não gero no meu filho, eu não ensino pensamento crítico. Se eu não gero reflexão, se eu não uso no meu cotidiano para ajudá-lo a colaborar, perguntas sem julgamento, que geram reflexão e pensamento crítico, ele não vai ter essa habilidade. Ele não vai também aprender a questionar as outras pessoas na sociedade. Então, ele não vai questionar o professor, ele não vai questionar o amigo, ele não vai questionar uma pessoa. Por quê? Qualquer pessoa. Por quê? Porque em casa é para ser obedecido. Olha, você tem que obedecer os mais velhos. Você tem que me obedecer porque eu sou a autoridade. Então, quando ele encontra em outros relacionamentos pessoas que também são autoridade, ele também vai ser comandado. Ele muitas vezes vai ser submisso também nesse relacionamento. Ele precisa, inclusive, ser comandado, porque ele não sabe pensar, tomar decisões, ele não tem ideias, ele não sabe se expressar. Pode ser até que ele tenha ideias, mas ele não sabe se expressar. E isso gera conflito, é claro. Então a gente precisa aprender a pedir ajuda e oferecer ajuda. Então, filho, vem cá para a gente conversar, para você me ajudar a resolver sobre isso, sobre a nossa casa. Filho, eu estou percebendo que você está precisando de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Algo que é seu, mas é nossa preocupação. Então, a gente precisa ter uma reflexão que eu faço sempre aqui. Como estamos conjugando os verbos na nossa casa? Se é na primeira pessoa, é sempre eu que mando, eu que faço. Porque eu sou responsável. Então, por isso você me obedece. Ou o contrário. Nós, se eu uso na conjugação, incluindo todas as pessoas da família. Então, isso é nosso, isso é da nossa responsabilidade. Então, vamos pensar juntos como fazer. Então, o quadro de rotina nos permite, por exemplo, mostrar para os nossos filhos qual é a nossa rotina. Mostrar para eles, compartilhar com eles essa rotina, entender, olha filho, como a mamãe está super sobrecarregada, como é que você pode me ajudar? E você está sobrecarregado nas suas atividades, na sua tarefa, você está precisando da minha ajuda para organizar o teu dia, o teu cotidiano? Ou está dando certo o planejamento que você está fazendo? Então é isso, a gente vai pensar juntos em solução. Muitas vezes a gente está lidando com as situações do cotidiano, apontando erros e falhas dos nossos filhos,
e perdendo a oportunidade disso ser uma oportunidade de aprendizado, né? A oportunidade de aprendizado, ela vem desses momentos mais difíceis e mais desafiadores, né? Então, aqui com a mediação pais e filhos, a gente não trabalha com a necessidade de perfeição nossa, dos pais, é o contrário. A imperfeição, ela é extremamente necessária, né? Ela é suficiente, inclusive. Nós precisamos ter humildade para pedir ajuda, né, para o nosso sistema de apoio. Na live passada também nem ficou gravada, gente, fiquei tão chateada, não consegui, mas hoje a gente vai conseguir deixar gravado. Pensar no sistema de apoio, os nossos filhos também são nossos sistemas de apoio, eles podem sim colaborar, então muitas vezes somos nós que estamos ensinando a eles que eles só fazem ir para a escola e fazer tarefa e estudar, porque eles têm que ser bons profissionais. E quando eles chegam lá a serem bons profissionais, faltam várias habilidades do cotidiano, né, habilidades de vida que deveriam ser aprendidas no cotidiano, como empatia, distribuir atividades, trabalhar em equipe, não é? Saber escutar, agir de maneira respeitosa também é uma habilidade. Então, muitas vezes isso falta. Por quê? Porque ele passou o tempo todo da vida dele estudando para ser um bom profissional. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? As habilidades agora desse próximo século, desse século XXI e dos seguintes, vão ser em torno disso. A gente precisa aprender a se comunicar de verdade. A gente precisa aprender a fazer acordos, negociações. A gente precisa ensinar os nossos filhos, né, a escutar, a respeitar as outras pessoas, a respeitar a opinião das outras pessoas. E como é que eles vão aprender a ter empatia, a respeitar a opinião do outro? Quando a gente tem empatia com eles e respeita a opinião deles, muito embora no final a gente diga um não, né? A gente precisa dizer esse não, mas um não com gentileza. E essa estratégia, ela é muito desafiadora, porque o nosso não, geralmente, ele é um não desrespeitoso. O nosso não é um não aborrecido, né? O nosso não é com raiva. O nosso não, tudo bem, pode ter esse não com raiva, mas eu preciso me observar. Se esse não todas as vezes for com raiva, pode ser que o nosso filho perceba ou faça a interpretação de que eu tô com raiva dele o tempo todo e eu nem tô. É a forma como eu me comunico com ele que faz com que ele tenha essa interpretação. E ele vai começar a se comportar com base nessa interpretação que ele vai fazer do nosso cotidiano. Gente, faltam 2 minutos já se passaram 2 minutos. Então, precisamos substituir a crença para lidar com a falta de tempo. A crença é de que os nossos filhos têm que sofrer. Não, com a falta de tempo nossa e deles, a gente precisa aprender estratégias para a gente ganhar tempo. E eu garanto para vocês que as estratégias, as técnicas de mediação, vocês vão construir junto com os filhos para vocês ganharem tempo. Vocês vão ver um monte de tempo na rotina de vocês. E vocês vão ter tempo para ficar juntos, para ter aquela presença despretensiosa. Vocês vão conseguir tempo para conversar de verdade com os filhos, em vez de o tempo todo reclamar deles. Porque muitas vezes o nosso relacionamento se resume a essa forma, né? E a gente precisa aceitar que nós somos responsáveis, muitas vezes, pela forma e o comportamento que os nossos filhos estão diante dos nossos olhos, ou da realidade, ou dos desafios, né? Certo, meninos? Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Faltam 30 segundos, tá? Se
vocês quiserem começar a se aprofundar sobre isso, aqui é o livro Mediação Pais e Filhos, é o meu primeiro livro. Em breve está saindo o próximo Mediação Pais e Filhos, mas enquanto isso a gente está trabalhando com esse aqui, tem muita coisa bacana, muitas experiências e muitas reflexões. Tem mais reflexões e mais perguntas do que propriamente respostas, mas as perguntas são fundamentais. Um beijão para todos!